Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Olá, vamos falar hoje com você sobre uma doença que realmente vem aumentando muito a incidência porque tem se pensado mais nessa doença. Que doença será que piora a dor durante a noite, uma fadiga intensa, um cansaço intenso, distúrbio do sono e que realmente altera muito a qualidade de vida das pessoas? E é uma dor generalizada, considerada até um tipo de reumatismo. Nós vamos falar sobre fibromialgia, que atinge muito mais as mulheres, uma proporção de 8 mulheres para 2 homens. O que será que causa essa doença? Tem tratamento? Como é feito o diagnóstico? Convido você a continuar conosco, nós vamos fazer a entrevista com o reumatologista Dr. Marcos Juntura. Não saio daí que eu volto em 1 minuto. Quando o assunto é saúde, saber é o primeiro passo. É confiança, é seu guia para te levar exatamente onde você precisa ir. Nós, que sempre te ajudamos a saber, agora também vamos te ajudar a saber onde olhar e o que procurar. Exames laboratoriais, moleculares e genéticos e, em breve, exames de imagem. Doutora Tânia Medicina Diagnóstica, uma solução mais completa para você. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Para contar a nossa história, um excelente enredo. Transportar vidas com segurança e pontualidade. Para contar a nossa história, um cenário fascinante. Poços de Caldas. Para contar a nossa história, um grande desafio. Acompanhar o desenvolvimento da cidade. Para contar a nossa história, uma grande equipe de produção. São centenas de motoristas, cobradores, mecânicos, fiscais e pessoal administrativo. Circulare, uma história com um único personagem principal, o cidadão Poços Caldense. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcos Juntura Filho, que é reumatologista, né? Nosso parceiro aqui do Saúde em Seu Lar. E hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, né? Afinal de contas, que doença é essa que a impressão que se tem, né? Vamos ver que o Dr. Marcos que tem para nos dizer, que tem aumentado a frequência de fibromialgia. Pelo menos o diagnóstico, né? Marcos, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Regina. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Marcos, você viu falando aqui no comecinho agora, esse aumento do diagnóstico do fibromialgia, você acha que está sendo supervalorizado, vamos dizer, ou realmente está se fazendo mais diagnóstico dessa doença? Você tem que considerar alguns fatos antes disso. Quando nós nos remetemos ao Código Internacional de Doença, o CID-9,
que era somente números, nós tínhamos um tópico dele lá que era o reumatismo psicogênico. Certo. Então, seu paciente vinha com uma série de queixas, ora articulares, ora dores de tecido mole, músculo, ligamento, tendão, você não conseguia obter nenhum dado através de exames de laboratório, de imagem, e você catalogava como reumatismo psicogênico. Esses pacientes, eles foram posteriormente estudados mais a fundo, e lá no começo dos anos 2000, criou-se a fundamentação da síndrome fibromiálgica, ou fibrosite, ou fibromiosite, que posteriormente foi melhor estudada, e aí entrou-se o conceito de fibromialgia. Então hoje, talvez nós não estejamos supervalorizando a fibromialgia, senão que hoje a gente já sabe mais, a gente estuda mais e a gente busca mais. A fibromialgia sempre houve, talvez não na quantidade que nós temos agora, simplesmente pelo fato da busca mais intensiva. Está se pensando mais nela, né? Está se pensando mais nela. Tá. E afinal de contas, o que é a fibromialgia? Tem como definir? A definição que a Sociedade Brasileira de Reumatologia e o Colégio Americano de Reumatologia dá é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, né, músculo-esqueléticos, caracterizado por fadiga, perda de sono, alteração da sensibilidade à dor, rigidez do corpo pela manhã e ao exame físico a presença daqueles famosos 18 pontos gatilhos, também chamado tender points, que você investiga, que te ajuda muito na finalização do diagnóstico. Marcos, nós vamos falar do diagnóstico mais para frente um pouquinho, mas pelo que você está falando aí, é um diagnóstico até, vamos dizer, não é tão fácil de fazer para você falar, é uma fibromialgia. Existem várias situações que ou elas se sobrepõem ao quadro de fibromialgia, ou elas se mesclam um pouco com os sintomas da fibromialgia. Então é onde você tem que, entre aspas, caprichar na sua anamnese, interrogar o paciente, dar aquela esmiuçada no quadro clínico, examiná-lo muito bem, porque uma vez que você dá o diagnóstico de fibromialgia, é uma coisa que ele vai levar para sempre. Ou eu tenho fibromialgia ou eu tive fibromialgia. Tá. Bem, então nós podemos considerar, como você explicou aí no começo, a gente pode dizer que a fibromialgia é um tipo de reumatismo? Ela pode se enquadrar no reumatismo? Ela está enquadrada na classificação de doenças reumáticas dos tecidos moles. Não é uma doença inflamatória, ela não é degenerativa, não é infecciosa. É uma doença reumática cujo distúrbio é neurohormonal. Marcos, neurohormonal? Neurohormonal. Mas então qual que é a causa? O que causa essa doença? O paciente com fibromialgia, ele é um paciente que tem uma alteração da sensibilidade à dor. Como assim, Marcos? Por exemplo, uma dor existe uma alteração na região lombar, por exemplo, ela se exacerba, vamos dizer? Se o quadro mais florido for de região lombar, sem dúvida alguma, ali vai ser a zona de maior dor. Mas existe uma característica desse paciente que é uma alteração da nocicepção. O que é a nocicepção? É a via dolorosa que esse paciente tem. Então você estimula ele na superfície do corpo, esse estímulo vai até o cérebro, é interpretado como dor e num paciente normal, ele vem com aquela dor referente àquele estímulo. No paciente com fibromialgia, ele vem multiplicado muitas vezes. Por isso que você disse aí dos 18 pontos. Exatamente. Dos 18 pontos. Mas ele tem dores no corpo todo. Mas no exame clínico você vai identificar 18 pontos. Você vai em busca dos 18 pontos, onde 11 ou mais te levam ao caminho da fibromialgia com outros sintomas que ele pode te referir. Você disse também que era considerado um reumatismo psicogênico, tá? No início dos anos 90. Hoje ainda podemos dizer que a fibromialgia tem relação
íntima, vamos dizer assim, com a depressão? Existe um percentual de pacientes que são portadores de síndromes depressivas, de transtorno obsessivo compulsivo, portadores de síndrome da fadiga crônica, outros iniciam com dor miofacial, que são aquelas dores regionais, que também têm os pontos doloridos. E tem aqueles que geneticamente vêm de uma família de fibromialgia. Então tem um fator hereditário? Existe o fator hereditário, existe sim. Fator hereditário, fator hormonal. Ô Marcos, aí sempre eu faço essa pergunta porque não tem como não fazer. Em termos de prevalência de sexo, novamente a mulher que apresenta uma maior incidência, então isso teria a ver também com o hormônio, estrógeno, dependendo da faixa etária? Provavelmente sim. A incidência de fibromialgia que a Sociedade Brasileira de Reumatologia dá hoje é de 2,5% a 5% da população em entrevistas. Em nível de ambulatório especializado, talvez a estatística seja outra, né? Mas a incidência hoje, ela pesa muito mais para as mulheres do que para os homens. Algumas escolas falam na proporção de 8:2. Cada 8 mulheres, 2 homens. Então, isso tem a ver também com a questão dos hormônios femininos, tipo estrógeno, ou não existe uma ligação? Provavelmente exista, não há estudos ainda confirmando estudos definitivos, mas parece que sim, há um fator hormonal bastante importante e não se sabe até onde, porque a idade de incidência, ela varia mais ou menos entre 30 e 60, 65 anos. 30 anos nova, né? Você tem mulheres extremamente jovens, férteis, produzindo hormônios, e você tem mulheres depois dos 50, 55 anos que talvez estejam numa menopausa e já desenvolvem um quadro de fibromialgia. Eu acho que aí é complicado, então, a gente pensar na questão dos hormônios e tal. Podemos considerar também alguma situação de tipo doença autoimune ou foge totalmente dessa questão da doença autoimune? Quer dizer, o próprio organismo produzindo... Não, como caracterizar a fibromialgia como doença autoimune, eu acho que não existe. Por agora não existe essa possibilidade, né? Ela está mais ligada do ponto de vista neurológico às substâncias produzidas, né? Mediadores produzidos pelo sistema nervoso, como triptofano, serotonina, dopamina, que são mediadores da dor. Que estão, tem problemas no caso da depressão, né? Que também tem problemas no caso da depressão. Inclusive os medicamentos para depressão são ligados mais a esses neurotransmissores. Exatamente, né? São os chamados inibidores da recaptação de serotonina. Exatamente. Marcos, nós vamos ter que ir para um intervalo rapidinho, e eu queria conversar com você e pedir a vocês que se inscrevam no canal do YouTube, né? Que participem do Saúde em Seu Lar, porque nós fazemos esse programa para fazer a diferença na sua vida, para que você possa se cuidar melhor, ficar muito bem informado. Todo sábado aqui, estamos aqui, eu e meus colegas, 1h15 da tarde, 13h15, também simultaneamente pelo Facebook, pelo canal do YouTube, mas nós precisamos que vocês nos incentivem cada vez mais para que a gente possa realmente fazer programas cada vez melhores para você. Volto em 1 minutinho. Invista em uma mídia de grande impacto que fica 24 horas no ar. A Boxdoor possui outdoors com cobertura em toda a cidade de Poços de Caldas e região. Faça sua empresa aparecer. Venha para a Boxdoor. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos, atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos.
Clínica de Vacinas Poços de Caldas traz o que existe de mais seguro e moderno para garantir a sua saúde e de quem você ama. Vacinas para crianças, jovens, adultos e idosos. Temos serviços de vacinas a domicílio, infectologia. Clínica de Vacinas Poços de Caldas, protegendo você e sua família. Localização privilegiada, Rua Paraíba 105, Centro de Poços de Caldas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular. Estou aqui com o Dr. Marcos Untura, que é reumatologista, e hoje falando de fibromialgia, né? Fibromialgia, quem perdeu aí o primeiro bloco pode assistir pelo YouTube, que realmente é um programa muito interessante em relação a essa patologia. Marcos, você falou aí na doença da fadiga crônica. E você disse também que a fibromialgia ela é um quadro de cansaço, não dorme bem, dores pelo corpo e tudo. Qual que é a diferença dessa doença da fadiga crônica, que até é uma doença, tem no CID? É a síndrome da fadiga crônica. Síndrome, com a fibromialgia. A fadiga crônica, ele é um quadro onde seu paciente chega, que ele refere uma fadiga intensa, que você tem que investigar se não há nenhuma patologia muscular associada. Fadiga que você diz assim, aquele cansaço que a gente sente ou cansaço no corpo? Cansaço no corpo, que é a fadiga, inapetência, queda do estado geral. Mas quando você investiga, né, síndromes dolorosas nele, você encontra muito pouco. Ele é um paciente fadigado. Tá. E diferente da fibromialgia que você... Da fibromialgia, que são dores no corpo todo, generalizadas, que elas se intensificam no período de repouso e diminuem relativamente no período de atividade física. Ah, quer dizer que então quando a pessoa deita, aí que dói. Aí é onde a coisa aperta. E quando ela se movimenta, ela se levanta com dor, e durante o dia ela sente dores, mas às vezes não a impede de exercer as suas atividades habituais. Tá. Você pode falar rapidamente quais são esses pontos? Então, você sempre identifica 9 pontos de cada lado. Nem sempre você consegue parar nos 9, às vezes você consegue identificar até 11. Mas você começa investigando aqui na base da nuca. Certo. Na lateral, nos músculos laterais do pescoço, na região do trapézio. Certo. Nos 2 ombros, 2 cotovelos, os 2 quadris, as 2 regiões dorsais aí para baixo da escápula, ou paralelo a ela, né? Os 2 quadris laterais e na face interna de ambos os joelhos, na região da pata de ganso. Tá. Esses são os pontos tradicionais. Alguns pacientes
Em alguns pacientes você consegue identificar um ou outro ponto mais. O difícil é você colocar a pressão necessária para estimular esse ponto. Os grandes centros têm um aparelho chamado dolorímetro, que você utiliza. Calcula. Nós não temos o dolorímetro. Interessante. O padrão de avaliação nosso, quando nós apertamos com o polegar, a gente aperta numa força tal que a gente vê o sangue sumir debaixo das unhas. Ah, tá. Então esse é o ponto de referência nosso de aperto. A gente aperta o ponto e faz o sangue desaparecer debaixo da unha. Tá. É uma maneira um pouco habitual, né? Eu perguntei isso por curiosidade, porque isso é o médico que faz, né? Na verdade, tem que ser o médico. Não adianta as pessoas saírem apertando para todo quanto é lado aí, porque é complicado, né, Marcos? A autopalpação, ela não ajuda em nada. Agora, você acha que a fibromialgia, ela é um dos grandes, vamos dizer, que as pessoas não ficar incapacitadas de exercer a sua atividade normal? É comum. Com a questão de LOAS, de INSS e tudo mais? É comum. Eu não tenho visto nos últimos tempos, né, pacientes com fibromialgia obterem benefício de afastamento do INSS, porque de uma maneira muito informal, né, o INSS quase não aceita a fibromialgia, esse diagnóstico, porque é um diagnóstico clínico, não tem laboratório, não tem exame de imagem, ultrassonografia, nada. Aí então, não tem como você comprovar por uma imagem. Porém, é uma das grandes causas de absenteísmo laboral. Do trabalho. Interessante. Bom, o diagnóstico você já falou, né? Não tem exame, não adianta fazer ressonância, não adianta fazer nada, né? Não. Certo? E como é que faz esse tratamento, Marcos? E se existe alguma coisa para prevenir isso? Alguma coisa que você pode evitar? Vamos supor que eu sei que o meu pai ou minha mãe, alguém da minha família foi feito diagnóstico de fibromialgia. Eu quero fazer o possível para não ter. Tem como ou a genética é muito pesada? A genética pesa bastante, mas não necessariamente você tem uma herança direta. Você tem um tipo de herança chamada atávica, que ela pode saltar gerações, né? Mas o peso da hereditariedade, principalmente nas mulheres, é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E o gatilho disso tudo é dor. E a dor pode ser desencadeada espontaneamente, ela pode se iniciar espontaneamente, depois de um estresse, de um politraumatismo, de uma grande cirurgia, perda de um ente querido. Então, o que você vai notar primeiro é dor e alteração no sono. Tá. Porque também não consegue dormir, porque você disse que a dor é mais intensa à noite. Mas, além de não conseguir dormir por isso, existe também todo um mecanismo de regulação de sono que depende de serotonina, dopamina, que tem uma influência muito grande no sono. Bom, e tudo gira em torno da dor, né? O paciente com dor, ele vai ter perda de sono. Vai ter perda. E o tratamento? Como é que é feito esse tratamento? Pelo que eu estou entendendo, já a primeira coisa é um antidepressivo. O tratamento, com certeza. O tratamento você divide em tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Quando você avalia o seu paciente, que você define o diagnóstico de fibromialgia, o alvo principal, o que requer urgência, é a melhora da dor desse paciente. Isso é primordial. Então, mas esses analgésicos, esses analgésicos comuns resolvem? Você tem toda uma escala de analgésicos, desde os menores até os maiores, passando por dipirona, paracetamol e chegando às vezes até morfina. E depois você tem a medicação específica que passa também pelo campo dos antidepressivos, dos inibidores da recaptação de serotonina, os relaxantes musculares. Então, o tratamento medicamentoso, ele é uma busca incessante na medicação ideal. Tá. Às vezes, e cada um responde de uma forma, né, Marcos? O seu paciente, às vezes, ele não vai te responder no início. E você tem aí 3 meses de prazo para encontrar essa droga ideal, para que essa dor não se perpetue por mais tempo.
Tratamento paralelo, você tem hidroterapia, você tem acupuntura, você tem a dança, você tem a biodança. O que é a biodança? A biodança é um tipo de dança que é feito individual para cada paciente, onde através da dança ele trabalha grupos musculares mais acometidos pela fibromialgia. Isso não seria tipo um Pilates? Não. Nada a ver? Não, nada a ver. E o Pilates? O Pilates é indicado. Você acha que é uma... O Pilates trabalha mais músculo, ele é extremamente interessante numa fase de dor amena. Ah, quando saiu da fase aguda, saiu da fase aguda, você pode começar a trabalhar com Pilates, com hidroterapia, sem uma carga exagerada no início. Caminhada, essas coisas também, tudo pode ajudar, né? Ajuda. Mas aeróbico não. O aeróbico de início não. Tá. Na metade, digamos que se ele melhorar 50% da dor, você pode começar com alguma atividade aeróbica que vai ajudar na liberação de beta-endorfinas. Uma atitude muito interessante são as terapias cognitivo-comportamentais, né, que vão trabalhar todo aquele aspecto cognitivo, com um bom psicólogo que vai trabalhar os fatores de estresse e que desencadeiam a dor. E também vão trabalhar a maneira como aquele indivíduo responde a um estímulo doloroso. Ou seja, vão tentar minimizar o efeito daquele estímulo doloroso. Interessante. Última pergunta, isso assim, eu já sempre faço mesmo, em relação às pessoas comprarem, está com dor no corpo, está com dor nas juntas, está com dor anti-inflamatório. O anti-inflamatório não hormonal, ele tem um efeito sobre a fibromialgia ou não resolve? Na teoria, não. Não? Na prática, sim. Se não tem um processo inflamatório, né, Marcos, que você falou? Pois é, tem alguns anti-inflamatórios que eles estão provistos de uma atividade analgésica. Então, aí, alguns têm uma ação mais direta sobre o quadro doloroso. Mas, existem algumas situações onde a região que os tendões usam o osso como ponto de apoio, são as chamadas ênteses. Então, você tem nesses pacientes fibromiálgicos uma entesite, uma inflamação onde o tendão usa o osso como âncora. Certo. E aí sim o anti-inflamatório te ajuda muito. Tá. Marcos, eu acho que deu para as pessoas entenderem a importância aí da atividade física, para se evitar tudo isso também, né? Também. A questão, última mesmo, rapidinho, que agora o tempo já foi. Peso, é importante? Perder peso. Importante. Você tirar a sobrecarga. Você tira a sobrecarga das articulações, você melhora a autoestima, você melhora o sono, adquire um condicionamento cardiorrespiratório mais fácil, né? E uma alimentação sadia, balanceada hoje é tudo. Marcos, muito obrigada, viu? Mais uma vez, pelos teus esclarecimentos, que eu tenho certeza foram fantásticos, né? E convidar você para voltar aqui ao programa. Muito obrigado, eu que agradeço uma vez mais o convite. Tá, muito obrigada. A você quero agradecer o carinho da audiência e não se esqueçam, se inscrevam lá no canal do YouTube, Saúde em Seu Lar. Contamos com você e você pode contar conosco aqui. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá. Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.